Olá pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, queria lembrar vocês que a minha livraria está em promoção até quarta-feira, então se você está procurando um livro especial ou quer saber quais são os novos lançamentos que eu indico para você, dá uma clicada lá, www.livrariabrunotorlai.com.br e veja os destaques, tá bom? Vários livros ali são recomendáveis, obviamente eu não tenho como falar de todos em uma semana, mas ao longo dos próximos meses eu vou abordando um por um. Fiz um vídeo aqui semana passada sobre o Etienne de la Boétie, um ensaio conhecidíssimo, né, chamado Discurso sobre a Servidão Voluntária, na qual este filósofo francês se pergunta sobre como, por quê, o que faz com que os homens se mantenham escravos de tiranos ou de sistemas tirânicos de maneira mansa, né? O que faz com que os homens deixem de lutar pela liberdade. E nesse vídeo tive vários comentários interessantíssimos, pelos quais, aliás, eu agradeço vocês, e um dos quais dizendo, mas Bruna, fala sobre a preguiça, o que define a preguiça? Por quê? Porque eu estava dizendo ali, né, expondo um pouco o texto do La Boétie, dizendo que aqueles que não se interessam realmente em fazer exames de autoconsciência, aqueles que não desenvolvem inteligência e se deixam arrastar pela preguiça, tendem a aceitar a servidão de maneira mais fácil. Por quê? Porque acreditam em qualquer coisa que se fala para ele, acreditam em propaganda, e quanto mais suscetível você é a engolir a maneira como os outros convencem vocês, a menos capacidade vocês têm de viver num ambiente de liberdade. O mundo, por excelência da liberdade, é o mundo intelectual, tá? É o universo das ideias, é o campo do pensamento, por assim dizer, porque o pensamento é aquele meio pelo qual o homem toca a eternidade, né? O homem fica em contato direto com a realidade permanente das coisas, tá bom? Então, nesse sentido, aqueles que não têm nenhum hábito de fazer algum tipo de exercício intelectual ou exames de consciência, ou no mínimo uma reflexão profunda sobre o que é moralidade, tudo isso, né, que constitui a experiência da vontade educada pela razão, que é uma das bases da liberdade, quem não tem esse tipo de experiência acaba realmente sendo refém da servidão, né? E aí o que eu tenho a dizer para vocês sobre a preguiça, né? A preguiça realmente é aquilo que mantém as pessoas na sua zona de conforto. A preguiça é aquilo que inviabiliza qualquer tipo de desenvolvimento, a preguiça é aquilo que nos deixa completamente reféns do que os outros nos oferecem, né? A preguiça é um pecado capital diretamente ligado à tal da servidão voluntária. Aqueles que não cultivam a disciplina não têm a menor chance de entender um dia o que é a liberdade. Quando essa preguiça intelectual é aquela que leva as pessoas a terem uma enorme satisfação pelo que elas sabem. Então as pessoas, na verdade, elas vivem permanentemente presas a ideias que foram geradas pelos outros e elas acreditam piamente que essas ideias são delas, elas acreditam piamente que são elas que vivem assim porque elas decidiram, tá? É isso que faz a preguiça. E todos aqueles que vivem de maneira automática, acreditando piamente que vivem assim porque eles decidiram, são as pessoas que vão ficar aí a serviço de outras. Eu vou só fazer dois exemplos que se desdobram em duas indicações interessantes para vocês que desejam de fato vencer a preguiça. Um livro sobre o qual eu tenho falado aí nas últimas semanas, que eu recebi da Faro Editorial, é esse aqui, Fanatismo Ideológico, As Origens dos Cultos Revolucionários, né? O Albert Mathiez, ele é um cara interessante porque esse livro é do começo do século XX e ele analisa os cultos revolucionários tanto da Revolução Francesa quanto dos marxistas, tá? Então, o que tem esse livro de interessante é que mostra o vínculo entre aquele tipo de ideologia nascida no iluminismo e as ideologias imbuídas de marxismo. E ambas, elas têm uma coluna vertebral comum, né? Uma cosmovisão materialista. Ambos esses cultos dos fanáticos religiosos que colocam o Estado como seu Deus, né? Ambos, eles substituem o tipo de fé e o tipo de rito próprio do catolicismo. Então você tem uma perversão mesmo, tá? No caso do iluminismo, eu não sei se vocês repararam que todos os feriados que a gente tem aí no mundo cristão, eles são definidos pelos santos. E aí o que acontece? Nesses cultos revolucionários, os feriados
passam, você tem os mesmos feriados, só que já não são santos, são, digamos assim, heróis, pessoas ou as próprias entidades que esses fanáticos ideológicos passam a cultuar. Isso foi passando pra gente a tal ponto que, no caso aí dos marxistas, o Dia do Trabalho é o grande feriado, né? E até hoje a gente tem o Dia do Trabalho como grande feriado, né? Então, assim, todas essas ideias de colocar o Estado no lugar de Deus e colocar o Estado como aquele que providencia a tudo, aquele que a tudo provê, tá por trás, e isso é de 3 séculos para cá que essa cultura ela vai ganhando espaço, isso tá por trás deste hábito mental das pessoas de entender, por exemplo, que a Constituição de 88 é normal. A nossa Constituição de 88, muita gente não entende por que ela é contestável, mas ela é contestável porque ela é feita para funcionar num estado de bem-estar social. Ela só funciona, ela só é adequada a um tipo de mentalidade que vê o estado de bem-estar social como aquele que deve orientar a política. Só que o estado de bem-estar social, vamos pensar bem, ele é fruto de uma mentalidade coletivista e socialista, porque ele tem a ideia de que o Estado é aquele que tudo provê e que o Estado tem o dever de prover a tudo aos indivíduos, e por essa razão, metade do seu salário deve ficar com o Estado, que é ele que vai saber muito bem o que fazer para que a população tenha harmonia e para que a sociedade funcione. Vocês estão entendendo? Então, olha como vem de longe essa aceitação banal que muitas pessoas têm da Constituição de 88 brasileira, por exemplo. Vocês estão entendendo? Quando a gente pega e tem a paciência de estudar, de pensar, de falar, não, mas será mesmo que ela é boa? De repente, aí você pega, vê um livro como esse, você lê e fala, nossa, mas que coisa! Os caras trocam Deus pelo Estado, o Estado passa a ser aquele que tudo provê, aí você vai ver os constituintes de 88, antes de cair o Muro de Berlim lá, faz aquela Constituição, pô, isso tá tudo ligado, né? Olha o caldo cultural, de onde vem tudo isso? Isso pode estar errado. Por que pode estar errado? Porque isso está baseado em fanatismo ideológico, entendeu? Então, assim, você só tem capacidade de realmente entender, ser livre ter uma percepção orientada pela liberdade e não por hábitos mentais que foram inculcados em você por mentalidade, por mentes de outras pessoas, quando você vence a barreira da preguiça. E vencer a barreira da preguiça significa sair da sua zona de conforto, ouvir o que as pessoas têm a dizer com atenção, com paciência, né? Superando as suas próprias dificuldades. Um outro exemplo é o seguinte, todo mundo fala que o problema do Brasil é educação. Educação, 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 e tem que investir em educação, e tem que fazer mais escola, e tem que pôr internet em escola, e reforma de acesso, essa pataquada toda. Só que as pessoas não se perguntam o essencial. O essencial é o que é a nossa educação hoje? Como ela se define? Esse tipo de loucura que uma disciplina não tem nada a ver com a outra, com essas professoras que são treinadas para, sei lá, expor apostila, isso é educação? Se você colocar isso se você ampliar esse sistema, você vai resolver alguma coisa, né? Aí, de repente, a gente se depara com um livro como esse, A Tradição das Artes Liberais, escrita por esses 2 professores que, ao longo de anos, tentaram colocar em prática um programa de artes liberais. Artes liberais são aquelas que realmente educam para que a pessoa seja livre. Existe um sistema, você tem o trivium, você tem o quadrivium, você tem uma ordem das disciplinas, e aí você vai estudando, aí você desenvolve, em primeiro lugar, o poder da linguagem, e aí você desenvolve a sua percepção perfeita das proporções, você estuda matemática, você tem uma série de disciplinas que você tem que estudar para realmente ser capaz de ser livre, né? E a tradição das artes liberais é aquela que realmente educa o homem para a liberdade. Isso não existe mais nas escolas, vocês entendem? Se vocês pegam e dão uma olhadinha nesse livro aqui, você que é professor, você vai ver que a escola faz o exato contrário do que está escrito aqui. Como é que então a educação vai fazer com que os brasileiros votem melhor? Não vai fazer, entende? A gente está repetindo aí uma besteira. Por quê? Por falta de sair da nossa zona de conforto, de parar de replicar slogans e de falar, não, peraí, tá, tem educação no Brasil, as crianças vão na escola, é uma porcaria, mas vão. Será que o problema não é com a maneira como a escola funciona? Entendeu? Aí você pega, vem sua preguiça, vai, mesmo você, professor, você tá há 20 anos dando esse modelo de aula, vem, saia da sua zona de conforto, dá uma olhada nesse livro e veja o que é educar pela liberdade, tá? Entendeu? Então, assim, o que eu podia dizer pra vocês sobre a preguiça é isso, é algo muito difícil de vencer, porque exige que às vezes a gente conteste coisas que a gente vem fazendo nos últimos 10, nos últimos 20, nos últimos 30 anos,
né? E isso é muito difícil para as pessoas, porque exige você entender que você não tem vivido em pleno acordo com a verdade nos últimos tempos. Contudo, uma coisa eu posso dizer para você: a qualquer momento você pode mudar isso, né? Se você realmente tiver a coragem de disciplinar sua vontade para ter aí uma visão do mundo mais livre da quantidade de bobagens que circulam pelo ar e como que determinam os slogans que saem da nossa boca, sem que a gente realmente tenha a menor influência sobre cada um deles, viu? Bom, o vídeo de hoje era esse. Obrigada pela companhia e até a próxima. Lembrando que até quarta-feira esses 2 livros são alguns exemplos dentre os que você vai encontrar ali na minha livraria numa promoção ótima. Eduque-se, vença sua preguiça, raciocine e tente experimentar o gosto da liberdade. Você pode ter certeza que você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E isso pro bem. Obrigada aí pela companhia e até a próxima.